Glória a Deus, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso culto da Quarta do Encontro. Tenho certeza que Deus tem um encontro com a vida de cada pessoa que está aqui, assim também com a vida de quem está nos acompanhando através da internet. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós que estamos aqui presencial, declaramos sobre a vida, sobre a casa, sobre o lar, sobre o coração de cada pessoa, que o Espírito Santo de Deus visite a sua casa, que a presença de Deus entre na sua vida através dessa transmissão, porque o nosso Deus é um Deus onipresente, ou seja, Ele está presente aqui com a gente nesse culto e também está presente com vocês que nos acompanham através da internet, amém? Bom, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para eu estar compartilhando no culto de hoje, é uma palavra que talvez para muitas pessoas parece algo muito básico, parece algo óbvio, mas o Espírito Santo, ele me incomodou. Tem gente que não gosta de falar que o Espírito Santo incomoda, gosta de falar que ele toca, mas no meu nível de intimidade com o Espírito Santo, ele sabe que quando for preciso, ele pode me incomodar, e ele me incomodou acerca de algo que infelizmente, às vezes a gente acha que sabe tanto, que acaba negligenciando, que é acerca da oração. Hoje eu quero compartilhar uma palavra baseada na história de um dos homens mais famosos da Bíblia, e que sem dúvida nenhuma é uma das maiores referências de oração. Eu estou falando sobre o profeta Daniel, que a Bíblia fala que ele foi jogado numa cova, e o crime dele é porque ele orava, é porque ele não tinha medo nem de ser preso, porque ele não abria mão da vida dele de oração. Eu até esses dias vi uma mensagem no Instagram que me confrontou muito, que era uma mensagem que dizia que se você fosse acusado de ser crente, haveria realmente provas para te incriminar? Se você fosse acusado de ser um servo de Deus, ao nível de ser preso ou quem sabe até morto, será que a sua vida teria frutos o bastante para você realmente ser confirmado como servo de Deus? E é por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida desse homem, e não apenas sobre o profeta Daniel em si, mas sobre o poder da oração que ele realmente viveu, sobre a experiência que ele viveu com oração. Essa semana eu também vivi uma experiência maravilhosa com oração, que eu vou contar daqui a pouco para vocês, mas para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10, nós vamos ler dos versículos 2 ao 3, e depois os versículos 10, 11 e 12. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, capítulo de número 10, versículos de números 2, 3, 10, 11 e 12. Eu vou pedir para os meninos passarem para o versículo de número 10, após eu ler o 2 e 3, só para poder a gente ser um pouco mais rápido na leitura, tá bom? Diz assim a palavra: e naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne ou vinho, nem provei, e não, tá excelente a minha vista, diga misericórdia, vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, aqui, Daniel capítulo de número, talvez fique um pouco diferente a versão, mas vocês sabem que representa a mesma coisa, tá bom? Daniel capítulo 10, a partir do versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas. Aí salta comigo para o versículo 10, com o que acontece depois que ele ora. Diz assim, a partir do versículo 10: e eis que uma mão me tocou, e fez que eu me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E aquele varão me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. E então ele me disse, olha que versículo poderoso, esse é o versículo principal da leitura. Ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a buscar ao Senhor e a humilhar-se perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Sabe, queridos, quando a gente começa a estudar um pouco sobre oração, quando a gente começa a estudar um pouco sobre o que a palavra de Deus fala acerca de oração, é muito interessante a gente perceber que a nossa vida espiritual, ela é pautada pela oração. Eu claramente percebo que quando a minha vida de oração está fraca, eu me torno uma pessoa mais fraca espiritualmente. A carne se fortalece, as coisas que parecem
parecem difíceis se tornam impossíveis aos meus olhos. E é por isso que hoje eu quero trazer para você essa palavra prática, para que você entenda que você ter uma vida de oração não é algo que apenas o pastor tem que fazer, não é algo que apenas alguém que já tem muitos anos de crente tem que fazer. Oração na minha e na sua vida não é questão de opção, é questão de sobrevivência. E sabe o que eu acho interessante da gente já começar a ser confrontado desde o início dessa mensagem? É que talvez você está ouvindo essa palavra que eu acabei de começar a pregar e você está achando legal, está com o olho atento, com o ouvido atento, mas você às vezes não tem o peso de reconhecer que você precisa orar mais. O pastor Costa Neto sempre faz essa pergunta, ele sempre olha para a gente e fala: quem precisa orar mais aqui? Levanta a mão, quem precisa, quem reconhece que precisa orar mais? Tem algumas pessoas que até para levantar o braço é uma luta, é um peso, misericórdia, mas o Espírito Santo vai trazer renovo sobre a sua vida hoje. Agora o que eu quero compartilhar acerca de oração para a vida de vocês, especificamente através da resposta da oração de Daniel, é o que a resposta de Deus para aquela oração revela sobre o nível de intimidade que ele tinha com Deus. Esse propósito de oração que Daniel fez, talvez seja o propósito mais famoso da Bíblia Sagrada. São os famosos 21 dias de Daniel, em que a Bíblia fala que ele orou e ele jejuou. Se você é da igreja há mais tempo, você já deve ter feito esse propósito conosco. Se você é crente há muito tempo, você com certeza já deve ter feito um propósito de 21 dias de oração. E tudo isso que a gente faz até hoje foi inspirado por causa dessa passagem bíblica da oração de Daniel. A Bíblia fala que ele precisava urgentemente de uma resposta, porque Israel estava em cativeiro, ele precisava de uma palavra da parte de Deus, e ele chamou a responsabilidade para ele, e começou a orar e a jejuar por 21 dias, até ele ser respondido pelo Senhor. E o que é interessante nessa passagem bíblica, é que a Bíblia fala que ele terminou os 21 dias, e ainda assim ele não recebeu a resposta. Sabe quando é que o anjo aparece para trazer a resposta para ele? No 24º dia. Ou seja, que eu já aprendo que Daniel tinha terminado o propósito de oração, ele terminou os 21 dias de oração e jejum, Deus não respondeu, mas a Bíblia fala que no 24º dia, 3 dias depois dele terminar o propósito, quando o anjo chega, ele ainda está de joelho na presença de Deus, de modo que o anjo mandou ele se levantar para Deus falar com ele. Ou seja, queridos, quando eu falo sobre oração, eu falo sobre a necessidade que você tem de entender que a oração não é questão de um sentimento. Oração é uma questão de disciplina e de fé. Eu não oro apenas quando eu estou com vontade. Eu oro porque eu entendo que eu preciso orar todos os dias. E olha o que a palavra de Deus fala que acontece quando eu oro. Deus me responde. E quando Deus me responde, olha o tipo de resposta que Deus traz para a nossa vida. E eu quero rapidamente, de forma prática, trazer os três significados da resposta da oração de Daniel, para que a gente continue orando no culto de hoje. A primeira coisa que eu quero salientar nessa resposta é que no versículo 11 do capítulo 10, o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, que é o correio do céu, que é quem tem o WhatsApp pessoal de Jesus, ele chegou com o seguinte recado, e a forma com que ele se dirigiu a Daniel foi a seguinte forma. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda a forma com que ele se dirige a Daniel. Quando o anjo chega, em vez dele falar servo de Deus, funcionário do céu, profeta do Altíssimo, ele chega para Daniel e fala: homem muito amado, louvado seja o nome do Senhor. Homem muito amado. Você tem noção de que quando Deus responde a oração de alguém que tem comunhão com Ele, Deus já chega se referindo a você como homem e mulher muito amado? Como alguém que tem um nível de intimidade com Deus que ultrapassa a história de ser servo de Deus. Eu sei que é maravilhoso quando a gente bate no peito e fala: eu sou servo de Deus, mas está na hora de você se ver mais do que como um servo de Deus. Está na hora de você se ver como filho muito amado de Deus. Porque servo é dispensado depois que não tem mais função, mas filho, ainda que caia, o pai vai lá buscar e levanta mais uma vez, porque você é amado não pelo que você faz, mas por quem você é para Deus.
Samuel, eu quero ser essa mulher amada, eu quero ser esse homem amado. E de fato, a gente já sabe que em Jesus nós somos amados. Mas o que eu faço questão de salientar nessa oração é que o nível de intimidade que Daniel tinha com Deus fez com que Deus se dirigisse a ele como um homem muito amado. Tem uma outra versão bíblica que fala que o anjo chegou para ele, se referindo a ele, dizendo: homem desejado. Meu amigo, sabe o que isso significa na minha e na sua vida? É que quando a gente vai orar todas as noites para se encontrar com Deus, não é só você que deseja se encontrar com Ele, não. O Espírito Santo está ansiosamente te esperando no quarto para ter o teu tempo com Ele, para ter o teu tempo de buscar a presença dEle. E é por isso que eu preciso que você entenda que intimidade com Deus a gente não adquire na faculdade de teologia. Intimidade com Deus a gente não adquire com um pastor orando na nossa cabeça. Intimidade com Deus a gente não adquire com cartão de membro de uma igreja. Intimidade com Deus a gente só adquire através de uma vida constante, firme e transbordante em oração e na presença de Deus. Agora o que é que acontece? Nós somos diariamente bombardeados pela correria do dia, pelo entretenimento do mundo, pela TV, pelas redes sociais, pelas fraquezas da sua carne, para não orar. A gente passa o dia inteiro correndo, e na hora de dormir, que pelo menos é uma hora mais tranquila, que você deveria buscar a Deus, você vai lá e fala: não, agora eu estou cansado. Agora eu não tenho mais tempo, agora eu vou dormir, e Deus entende. E eu sempre costumo usar a referência e a simbologia de quando a gente começa a namorar, que a gente está apaixonado pela pessoa, que a gente inventa assunto para conversar com a pessoa, que a gente vira à noite. Tenho certeza que você, quando era adolescente, eu não sei se você se lembra, faz muito tempo, mas quando você era adolescente, que você teve a sua primeira paixonite aguda, você inventava assunto para conversar. Você não entendia nada de financeiro, mas você perguntava para a paquera se ela tinha visto que a bolsa da Nasdaq tinha caído, só para poder inventar assunto. E aí é onde eu te pergunto: como é que você diz que ama a Deus? Como é que você vem para o culto de quarta-feira? Como é que você reclama quando a igreja está fechada, porque quer estar aqui presencial, mas na sua casa você não tem buscado a Deus? Mas no seu quarto, aonde não existe nenhuma forma de você se amostrar, como diz no Ceará, ou se apresentar, quando Deus te procura, você não tem tempo para estar na presença dEle. Eu amo uma frase, uma citação que diz que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que preferem estar com Ele. E a Bíblia fala que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Sabe, meu irmão, eu oro para que você não seja aquele tipo de crente dependente de profeta, aquele tipo de crente dependente de um homem e de uma mulher de oração, porque você precisa ter vida com Deus ao ponto de você ouvir diretamente dEle o que Ele quer falar com você. Então a primeira coisa que a oração traz para a nossa vida é intimidade, faz nós sermos tratados de uma forma íntima por Deus, homem muito amado. A segunda coisa que eu vejo na oração de Daniel, quando Deus responde a ele, é que Deus diz: o anjo Gabriel traz a mensagem de Deus, e Deus dizia para Daniel: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia que você decidiu buscar a Deus e humilhar-se diante dEle, as suas orações foram ouvidas. Sabe, queridos, todos nós já passamos por momentos da nossa vida que a gente orava e parece que Deus não estava vendo. Quem já passou por uma situação como essa? Quem está passando por um momento como esse? O rapaz foi com sua cabeça ali, ó. Preocupe não, que Deus conhece. Não adianta a gente fingir que é super crente, porque tem dia que é difícil, meu amigo. Eu sou pastor, fui consagrado pastor. Deus revelou o pastor que era me consagrar pastor. Ele foi lá e me consagrou pastor, estou pastor. Mas além de pastor, eu sou ser humano. E eu não sei você, mas nos últimos 2 meses eu passei por umas provações na minha vida, que eu falei assim: rapaz, será que Deus está me vendo? Eu fiquei caçando pecado na minha vida. Meu Deus, o que é que eu estou errando? Deixa eu procurar aqui no meu celular. E eu não achava nenhum pecado que justificasse algumas provações que eu estava passando. Eu falei: não, é provação normal, não sou melhor do que ninguém, todo mundo passa pela prova. Está aí o mundo se acabando no lockdown, aí eu sou bonitão, não vou passar prova. Passo prova também. E estava passando, acho que já estou saindo. Mas o fato é que, nesses 2 meses, eu passei por dias que eu pensei: rapaz, eu não vou nem orar hoje não, porque Deus já sabe o que eu estou passando. E eu estou tão chateado, eu estou tão triste. Aí é nessas horas que é bom você ter uma noiva crente cheia do Espírito Santo, que eu pedia para ela orar por mim, diga amém. Eu falava: meu amorzinho, ore por mim, que hoje eu estou mal.
Aí ela via e orava por mim, e era usada por Deus. Porque, meu irmão, tem bênção na minha e na sua vida, que não é a tua beleza que vai trazer, não. Que não é a tua influência, que não é os teus amigos que vão trazer, não. Tem porta na sua vida que é só a oração que abre. Tem milagre na sua vida que é só Deus que faz. Você, quem sabe, está correndo de um lado para o outro, igual uma barata tonta, procurando solução para um problema que não está na mão dos homens, está na mão de Deus. E é para Ele que você tem que buscar. É diante dele que você tem que se prostrar. É como Daniel fez, diante dele que você tem que se humilhar. Eu amo essa expressão, se humilhar diante de Deus. Não é que a gente fique jogando, como o pastor já falou um dia, uma experiência de um cara que jogava areia na cabeça e falava, me humilha, Jesus. Não é isso que a gente quer dizer. Mas humilhar-se diante de Deus é você reconhecer que mesmo você sendo uma pessoa tão bonita, tão maravilhosa, tão inteligente, tão cheia de amigos, tão capacitada, tem coisas que você não consegue resolver. Tem coisas que não dependem de você. Essa é a única coisa que a gente pode aproveitar de bom dessa pandemia, na minha opinião. Porque tem gente que fala, essa pandemia é uma bênção, é Jesus voltando. Gente, sinceramente, eu não consigo chamar essa pandemia de bênção. Perdão quem chama. É uma tribulação que a gente está enfrentando. O mundo todo. Mas se tem pelo menos uma coisa para a qual essa pandemia serviu, foi para botar todo mundo no seu lugar. Para o rico entender que ele pode ser rico, mas se chegar a hora dele, ele falece, ele morre. Infelizmente, na semana passada, um dos maiores gênios do Brasil, do ponto de vista artístico como ator, faleceu, Paulo Gustavo. Um cara por quem eu pessoalmente orei no meu quarto, durante esse período que ele estava internado. Porque nós, como crentes, não temos o chamado de julgar a ninguém. Nós temos que orar, independente de quem ele é, do que ele faz, do que não interessa. É filho de Deus, tem que orar. E eu orei, estava lá eu toda noite orando pela cura do Paulo Gustavo, pela cura da Sarah Nemer, que é a mãe do Jonathan Nemer, que está internada lá em Marília. Mas eu creio que até o final dessa semana ela vai despertar. E eu estava lá pagando preço na oração, um cara famoso, que só nos 3 filmes, ele arrecadou quase 500 milhões de reais. Foi o filme mais visto na história do cinema brasileiro. Um cara de apenas 42 anos de idade. E infelizmente, ele partiu no último dia 4. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Que nós somos seres humanos. Que nós somos limitados, que nós somos finitos. E para você super crente, eu quero dizer que a tua religião não te torna melhor do que os outros, não te torna intocável, não te torna blindado. Deus protege, protege, Deus livra, mas na hora que chegar a tua senha, o dia que Deus te guardar, Ele vai te guardar, e você precisa ser humilde para aceitar isso. Então a oração, ela traz para mim e para você uma necessidade de dependência de Deus. Ela demonstra a nossa dependência. E eu amo que quando o anjo chega até Daniel, ele fala, Daniel, eu só vim te responder hoje no 24º dia, mas eu tenho uma notícia para te dar. Desde o primeiro dia, Deus já tinha te ouvido. Meu irmão, eu tenho uma notícia para dar para você aqui hoje. Pode ser que a resposta não tenha chegado. Pode ser que parece que quanto mais você ora, pior parece que a situação está ficando. Mas deixa eu falar para você pela boca de Deus essa noite. Você não está vendo, mas no reino espiritual tem anjo guerreando a tua guerra. Enquanto você está orando na sua casa, enquanto você está orando essa noite aqui nesse culto, tem anjo pelejando a tua peleja. Agora o que você precisa é não desfalecer na oração, permaneça orando. Eu amo porque a Bíblia fala, foi a parte que mais me tocou hoje quando eu estava ruminando essa palavra. Foi a parte que eu lia, relia e voltava para esse versículo, que no 24º dia, o anjo chegou para responder, ou seja, 3 dias depois que ele tinha terminado o propósito de oração. Enquanto hoje em dia tem uns crentes velhos, a maior mentira, uns crentes rei paia, que se Deus não responder no primeiro dia, ele já está fazendo chantagem emocional. Já está dizendo, Deus me abandonou. Meu irmão, José teve um sonho com 16, esperou 13 anos, e durante os 13 anos, Deus não disse uma palavra, mas a palavra que Deus falou com ele no sonho, aos 16 anos de idade, foi o bastante para ele se manter íntegro por 13 anos esperando a promessa de Deus. Aí hoje em dia não, tem crente que todo dia o telefone da profeta toca, porque ele tem que receber uma palavra nova. Vá se converter, eu ia me batendo no púlpito. Vá se converter, meu irmão.
Mantenha a sua fé naquilo que Deus falou com você. E a oração serve justamente para isso. Eu amo porque quando a gente fala sobre perseverança, a gente lembra o que diz em Isaías 59:1. Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o ouvido dele não está tampado. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Não é porque Deus não ouviu da primeira vez não, mas é para a gente se manter em fé. Quando eu louvo a Deus, é uma coisa que eu sempre gosto de ensinar na igreja. Faz tempo que eu não falo isso, mas eu vou falar novamente hoje. Quando a gente louva a Deus, sabe que a gente estava no culto agora, levantando a mão, louvando, o Carlinhos aqui cheio do fogo com os meninos, adorando a Deus. Quando a gente louva a Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não se torna mais Deus. Não é porque você está louvando a Ele que Ele se torna mais poderoso, mais forte. Ele continua sendo Deus. Porém, a diferença é que quando você louva, Ele se torna maior em você. Você é quem precisa se lembrar quão grande Ele é. É por isso que quando você estiver com um familiar internado no hospital, em vez de você ficar desesperado, só ouvindo notícia ruim e procurando no Google quantos dias o teu familiar tem de vida, vai para o hospital orar, levanta a tua voz em casa, coloca um louvor na tua boca e começa a declarar: poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, não há nada maior do que o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, a oração da fé salvará o doente. O problema da gente estar fraco espiritualmente é porque a gente passa muito mais tempo assistindo TV do que de joelho na presença de Deus. A gente passa muito mais tempo conversando miolo de pote no WhatsApp do que se edificando espiritualmente uns aos outros. Você precisa orar. Você precisa orar mais. Sabe, gente, com todo respeito, vocês sabem que dos pastores da videira eu sou o mais doido, vocês sabem. Então eu sou um que às vezes vocês acabam recebendo de uma forma mais direta e doida as coisas que Deus tem para falar. Mas é um doido com respeito, vocês entendem, vocês sabem, eu vou amadurecer. Mas uma coisa eu digo para vocês, com todo respeito, mas falando no meu vocabulário cearenseis. Se você está aqui com essa carinha de crente, ou melhor, com essa máscarazinha de santo, se você está aqui, já postou o story, estou na videira, mas quando você chegar em casa hoje à noite, você vai deitar na sua cama e dormir como se nada tivesse acontecido nesse culto. Você vai dormir sem dar boa noite para o Espírito Santo. Eu quero te dizer que você é o exemplo perfeito de religioso hipócrita, que tem uma igreja, que vai para o culto, que diz para todo mundo que o pastor Costaneta é teu pastor, mas que não vive o que é pregado aqui dentro. Sabe como é o nome disso? Hipocrisia. É por isso que o inferno está cheio de religioso. E o céu vai estar cheio de prostituta arrependida, que quando se converteu de verdade. Que quando se lançou diante de Deus, se humilhou. Não ficou na igreja montando papel nem personagem. Não é não? Tem até um pirata ali assistindo o culto hoje, glória a Deus. Vou te dar uma máscara de presente, viu, amigo? Mas escute, a oração de Daniel mostra para nós que, queridos, Deus nos ouve desde o primeiro dia. Essa semana, na verdade, hoje é quarta, né? Segunda, terça. Segunda-feira, já estou encerrando. Pronto, pelo menos a Mazé. Quando eu disser que eu estou encerrando, você vai falar da sua casa mesmo. E aqui também, de uma forma bem espontânea. Já estou encerrando. Olha o que é a palavra. Obrigado. Olha o que é que a palavra de Deus fala. Que Deus ouve a nossa oração desde o primeiro dia. Vocês lembram que eu falei, né? Que essas 2 últimas semanas eu estava meio atribulado, né? Porque eu estava. Mas quando foi segunda-feira, eu terminei minha ligação com a Thaís, que a gente se fala todo dia à noite, porque nosso noivado é à distância, mas está acabando já, glória a Deus. E eu falei assim: meu amorzinho, eu vou desligar mais cedo, porque hoje eu vou orar até meu joelho dar cãibra. Hoje eu vou me jogar na presença de Deus. Hoje eu vou ficar igual o Jacó com o anjo de madrugada. Hoje eu vou me engalfinhar com Deus lá para entender o que está acontecendo. Eu comecei a orar, me ajoelhei no meu quarto. E eu não estou falando isso aqui para poder mostrar que eu sou mais crente que vocês, não. É uma experiência pessoal, tá bom? E eu estou lá de joelho orando. E comecei a orar sem me arrepiar, sem sentir a presença do Espírito Santo, sem estar com aquele desejo de orar. Eu simplesmente me ajoelhei e falei: boa noite, Jesus, cheguei, viu? Espírito Santo, ei Espírito Santo, cadê Espírito Santo? E comecei a conversar com Deus. Eu sempre gosto de colocar louvor para poder preparar a atmosfera. E é bom que o louvor vai me ajudando. Tem hora que eu não sei nem como é que eu começo a oração, o louvor vai lá me ajudando.
E aí tô lá eu naquela atmosfera, quando de repente eu comecei a falar: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero dizer que tu é bom, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu estou passando por luta, tu é maravilhoso, tu é o meu Deus, dono do ouro e da prata. Comecei a louvar, comecei a adorar, de repente eu comecei a sentir a presença de Deus. E aí quando eu fui ver, o quarto estava cheio da glória. Eu estava começando a ver anjo dentro do quarto, passeando assim, só os vultos. E eu, eita labassúria. Quando de repente o Espírito Santo tomou a minha boca, e quando eu fui orar por mim, Deus começou a falar comigo e a dizer: eu estou colocando tudo nos eixos. Eu estou colocando tudo nos eixos. Eu estou colocando tudo nos eixos. E ali eu comecei a chorar, eu falei assim: amém, meu Deus, coloca. Eu comecei a orar por aquilo, e eu comecei a pedir: Senhor, nessa área. Resumindo, era 1h16 da manhã. Estou lá eu nesse fogo todinho, e Deus falando comigo. Quando de repente o meu telefone vibra, 1h16 da manhã. Eu falei: meu Deus do céu, que cão é esse? Uma hora dessa me perturbando, pensando que era alguma pessoa atribulada. Aí eu, curioso, né, fui lá. Quando eu olhei, era uma mensagem de uma amiga minha do fogo, que é pastora Ivina Medeiros, pastor Costa Neto conhece. E ela é esses vasos da madrugada. E aí, do nada, às 1h16 da manhã, ela me manda uma mensagem, que eu vou postar o print quando acabar esse culto no meu Instagram. Quem não me segue ainda me siga, @Samuel_Wagner. Eu vou postar o print só para vocês verem que o que eu estou falando é verdadeiro. Ela me manda uma mensagem de um parágrafo com uma palavra profética. Deus está abrindo portas, Deus está não sei o que. Deus, sabe aquelas mensagens que parecem mensagem de WhatsApp, corrente, que se você não passar é 7 anos de azar? Era mais ou menos assim. Mas quando a gente está na prova, qualquer palavra serve, a gente se apega. Eu me apeguei à palavra. Mas a parte que mais Deus falou comigo é que no meio da mensagem, do nada, uma das últimas frases era: eu, Senhor, estou colocando tudo nos eixos. A mesma frase. E ali eu passei uma meia hora chorando sem conseguir parar. Só por um motivo: por Deus ter me provado naquela madrugada que Ele me ouve, que Ele estava presente naquele quarto. Eu quero que você fique de pé aí onde você está, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para levantar um clamor de oração. Eu quero levantar você, ou melhor, eu quero convidar você para levantar um clamor, para orar aí na sua casa, para orar aqui. Porque a Bíblia fala em 2 Crônicas 20, que um certo rei de nome Josafá, ele se viu cercado por 3 exércitos. E a Bíblia fala que nem todo o poder bélico de Israel poderia defendê-los daquela guerra. E quando eles se viram acuados a ponto de serem completamente abatidos, a Bíblia fala que Josafá, além de rei, ele era crente. E ele convocou os levitas, ele convocou o povo de oração. E ele falou: chegou a ameaça do exército, mas nós vamos clamar ao Senhor. E a Bíblia fala que eles começaram a clamar. E quando eles começaram a clamar, Deus levantou um profeta de nome Jaziel. E o profeta falou: assim diz o Senhor Jeová, a ti, Josafá, e a todo o povo de Israel: não temam diante dos inimigos, porque nessa peleja vocês não terão que pelejar. A peleja é minha, diz o Senhor. Então somente coloque os levitas para louvar e saiam ao encontro deles, porque o Senhor colocará emboscadas e lhes dará vitória nessa guerra. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos clamar, nós vamos orar. Pastor Costa Neto, já vou chamar ele aqui para também estar nos abençoando e para estar ministrando, porque o Deus de Daniel é o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que respondeu a Daniel no 24º dia de oração é o Deus que vai ouvir a sua oração hoje. Quem sabe você chegou aqui achando que Deus nem está te ouvindo mais. Experimenta orar agora. Fecha os teus olhos e começa a entregar diante de Deus as suas causas, a falar para Deus qual é a resposta que você está precisando, se é na vida espiritual, familiar, financeira, sentimental, profissional. Comece a orar, comece a clamar. E enquanto você começa a clamar, para poder preparar o teu coração para orar,
Eu vou pedir para a banda cantar, iniciar um hino, e depois o pastor Costa Neto vai entrar orando pelas nossas vidas. E você vai sair desse lugar hoje, crendo que Deus ainda ouve oração, Deus ainda responde oração. A oração da fé ainda cura o doente, a oração da fé ainda abre porta. Creia e faça dessa canção a tua oração essa noite, em nome de Jesus. Derrama o dom da fé nessa noite, Deus. Não rejeita a oração, oração é alimento. Quem lembra dessa música? Quem lembra? Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Deus está com os olhos voltados para você esta noite. Basta somente os ouvidos dele estão abertos para te ouvir. O que Deus irá fazer? Quando ele estende a mão, meu irmão. Quando ele estende a mão, meu irmão. Sai do meio doença, sai do meio problema, sai do meio frieza. Simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Levanta, Senhor, precisando, louve. O teu fogo para te buscar nessa noite. Sofrendo, louve. Nos leva à oração, Senhor. Passa na nossa frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Olha o que é que ele faz. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos. Você que crê, erga as suas mãos e adore a Ele essa noite. Com muito louvor. Essa é a nossa fé, Senhor. Eu creio que esta semana será uma semana de resposta, em nome de Jesus. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quero que você comece a orar agora. Onde você está, você comigo em casa, comece a orar. Levanta teu clamor, abre a tua boca, começa a colocar diante do Senhor. Ei, coloca agora. Você já ouviu a palavra, você foi inspirado no testemunho. Eu quero que você comece a orar. Comece a orar na sua casa, onde você está nesse hospital, você está trabalhando ainda, você está indo para casa, está ouvindo, está assistindo esse culto. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Vamos lá, igreja, começa a orar. Começa a clamar. Clame pela tua vida, clame pela tua família. O que é que você quer? O que é que você precisa? Abre a tua boca. Abre a tua boca. Algo tocou no meu coração, as tuas palavras. Por causa das tuas palavras. Por causa das tuas palavras, Daniel, eu vim. Por causa das tuas palavras, por causa das tuas palavras. Quem sabe é por causa das tuas palavras, por causa do teu clamor, por causa do teu clamor, por causa do teu clamor, por causa do teu clamor. Desde a última fila até a primeira. Comece agora a clamar diante do Senhor. Comece a clamar você diante do Senhor. Comece a clamar diante do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui nesse dia, Pai. Obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Filho que intercede por nós. Senhor Deus, no céu tem oração, Pai. Ó Deus, do céu tem oração, Pai. Ó Deus, o Senhor intercede por nós, ó Pai. Ó Deus, o Senhor escuta, Pai. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, ó Pai, que é recolhido, Senhor, as nossas lágrimas. Ó Deus, que é recolhido, Senhor, Pai. Ó Deus, as nossas petições. Ó Deus, ó Pai, Deus, quantas pessoas da Bíblia, Senhor, tua palavra diz, Senhor, Deus, que é a oração, Pai, a oração, Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Deus, clamamos, Senhor, eu clamo por cada vida, por cada família, por cada pessoa, por cada empresário, por cada profissional, por cada mãe, por cada pai, por cada vida aqui, Pai. Ó Deus, eu oro por negócio, Senhor, meu Deus. Eu oro por transformação, eu oro por casamento, eu oro por salvação, eu oro por cura. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu oro por milagre, eu oro pelo teu sobrenatural, Pai. Ó Deus, Senhor, arranca a nossa vida, Senhor, meu Deus, ó Pai.
Pai, amor a essa terra, Pai. Arranca, ó Deus, de nós, Senhor, apego às coisas materiais, ó Pai. Leva-nos para outro nível, Senhor. Leva-nos para níveis, ó Deus, sobrenatural. Ó Deus, Senhor, meu Deus, níveis, ó Deus, da provisão do Senhor, da espera do Senhor. Ó Deus, ó Pai, do teu agir, Pai. Eu oro, Pai Deus, por cada vida, Senhor. Leva-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai. Ó Deus, a estar na tua presença, Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Pai, sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus.